Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje eu vou contar meu testemunho bem resumido, porque para não ficar uma coisa cansativa e também porque eu vou contar só as partes que eu creio que vão ser essenciais no momento, as quais o Senhor me deu direcionamento durante a semana. E eu confesso para vocês que não é fácil compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês nos dias de hoje. Por hoje ser o Dia das Mães, né? Tá muito difícil, mas eu desliguei das redes sociais para poder guardar meu coração, para receber e estar sensível àquilo que eu ia compartilhar com vocês. Então, eu me casei com 20 anos. Com 21 eu tive meu filho mais velho, que faleceu. E depois de uns 2 anos eu comecei a viver um casamento conturbado, tipo um cárcere privado. E foi muito difícil. Um casamento onde eu era agredida fisicamente, verbalmente, moralmente, e não havia amor. Hoje eu entendo que nem da minha parte havia também, porque para se amar alguém você precisa se amar, e eu não me amava. Porque quando a gente se ama, a gente se valoriza e não se sujeita a tal situação que a gente vive. E eu me lembro que muitas coisas eu vivia e não tinha com quem compartilhar. Muitas pessoas me julgavam. E quando eu engravidei do caçula, aconteceu uma situação que eu fui praticamente expulsa da minha casa e fui morar em outro lugar. Foram os momentos mais difíceis da minha vida. E enquanto eu vivia este momento, meu esposo estava em outros lugares, eu não sabia onde ele estava, eu não tinha apoio, assistência dele. Então, assim, teve momentos que eu fiquei na rua sem ter para onde ir, noites, altas horas da noite. Teve dias que minhas coisas ficaram para fora de casa até apodrecer. E eu ficava muito desolada, mas tive muito apoio também. As pessoas me apoiaram. E um dia eu resolvi voltar para a casa que nós tínhamos alugado depois que o caçula nasceu. Só que aí foi quando eu tive a primeira experiência de oração com Samuel, que ele tinha 5 anos e alguma coisa, e eu convidei ele para orar para que Deus mudasse a situação em que nós recebêssemos direcionamento de Deus. E ele orou comigo. E eu tomei a decisão de voltar para essa casa, mas tinha um porém. Eu estava com aluguel atrasado, já tinha 3 meses, água e luz cortada, e o único alimento que eu tinha nessa casa era 1 litro de leite. E fui chamada de louca. Na verdade, foi uma situação muito louca, uma atitude muito louca, mas eu sabia o que Deus poderia fazer por mim. E teve uma noite que eu orei a Deus pela madrugada, e o Senhor falou comigo, em Salmos 102, versículo 13, se eu não me engano: o tempo de cantar chegou, o tempo de compadeceres dela chegou. Só que eu entendi essa passagem como se meu casamento fosse ser restaurado, só que não era isso que Deus tinha. Deus tinha uma porta aberta de emprego para mim, mas eu nunca tinha trabalhado fora porque eu não podia sair de casa, eu não podia ter contato com outras pessoas. E eu liguei para uma empresa que eu sempre tive vontade de entrar. E assim, foi o próprio Deus. Não foi ninguém que me colocou lá, a não ser o próprio Deus. E eu liguei para esse homem, ele conversou comigo e falou que tinha uma vaga para tirar férias. Me chamou para conversar, etc. E me deu uma experiência de 15 dias. Por eu não ter trabalhado nunca na minha vida, não conhecer nada, ele falou assim: nesses 15 dias, Miriam, você não aprender, você está fora da equipe. E quando deu o 15º dia, ele ligou e falou com o meu gerente falou: ela está apta para o trabalho. Eu chorei demais, louvei a Deus demais, fiquei nessa empresa quase 3 anos. Conheci pessoas que até hoje fazem parte da minha vida por me ensinar a crescer, me ajudar a crescer. E foi um desafio. Eu comecei a crescer, comecei a ter a minha independência. E muitas pessoas também apareceram no meu caminho para fazer com que eu desistisse do meu sonho. Não é fácil uma mãe sozinha trabalhar fora e deixar filhos pequenos com outras pessoas, mas também teve pessoas que cuidaram deles que até hoje
ele tem contato comigo, fala comigo. E eu me lembro que eu orava muito, pedindo de oração pelo meu casamento. Deus falava o tempo todo que não tinha restauração, porque a outra parte não queria isso. E chegou um dia que eu cansei de tanta humilhação, de tantas amantes, tanta agressão, muita coisa. E eu lembro que eu fui no dia 7 de setembro de 2006, eu estava jejuando por ele, para que o Senhor salvasse a alma dele, porque Deus tinha me mostrado um sonho dias antes, que ia levar ele. Eu só entendi o sonho só depois. E nessa oração de manhã, na hora da entrega do meu jejum, eu falei com Deus. Falei, Senhor, faça a sua vontade. Eu não aguento mais viver essa vida. E foi quando o Senhor recebeu a minha oração. Ele viu que o meu coração estava entregue a Ele. E no mesmo dia, 5 horas da tarde, 7 de setembro de 2006, ele faleceu. Minha ficha custou a cair. Eu falei com Deus que meu sonho tinha morrido, que Deus tinha matado meu sonho, até ponto de ouvir a palavra de Deus falando sobre a viúva quando Eliseu entrou no quarto com o filho dela morto e ressuscitou, né? E Deus falando comigo que Ele ia ressuscitar meus sonhos. Passou-se muito tempo e nessa trajetória Deus me deu a graça, a bênção de comprar meu apartamento. Comprei meu apartamento, Deus me deu vizinhos abençoados e foram momentos especiais. E foi neste lugar onde que eu morei durante 7 anos que um dia uma vizinha, nós duas eram muito ligadas, e chegou um certo dia que eu estava desempregada. E ela falou assim, Miriam, não sei se foi ela que me falou, se foi eu que falei com ela que eu não tinha arroz suficiente, ou se foi ela. Mas o mais importante nessa história é que nós dividimos o arroz que tínhamos para fazer para os nossos filhos. E no momento em que nós preparávamos essa comida, meu telefone tocou. E quando meu telefone tocou, uma pessoa que é muito especial para mim falou assim, Miriam, abre o portão. Eu cheguei e eu ainda brinquei com ele, falei assim, pra quê? E ele entrou, né, fui lá, abri o portão, ele entrou. E quando ele entrou na minha casa, tudo, quem é mãe, quem é pai vai entender, tudo que uma mãe sonha em comprar pro seu filho no supermercado, quer que seu filho pegue sem preocupação com o valor, tudo isso Deus enviou. Deus enviou cestas básicas, Deus enviou tudo que é supérfluo, que a gente fala, que a gente compra para os nossos filhos. Deus enviou carne. Deus enviou valores em dinheiro. E eu lembro que eu chorava com meus filhos perdidos entre as bolachas. E eu glorifiquei muito a Deus. Foram muito tempo assim que essa pessoa continuou me ajudando dessa forma. E eu lembro que eu fui, chamei essa vizinha e nós dividimos o que Deus tinha abençoado. Vivi muitas experiências. E chegou um tempo que eu tive que sair de lá. E uns tempos atrás eu comecei a ter uma luta, né, com meu filho, pelas escolhas. E eu decidi orar por ele. Eu decidi clamar. Muitas pessoas não me ouviram o grito de mãe quando eu falava o que estava acontecendo. Diziam que eu estava louca, que era mentira, que ele era um menino bom. Ele era um menino bom. Mas essas pessoas foram um combustível para que ele se mantivesse no que ele estava fazendo. Quantas vezes eu pedi socorro e quem eu menos imaginava me socorria. Quantas vezes quando eu estava do outro lado da cidade precisando de uma carona e pessoas que nem tinham muitas ligações comigo enviavam providência para eu poder voltar para casa com eles. Então assim, foram momentos de muita dor, mas em momento algum eu deixei de orar por ele. Eu sempre criei e continuo crendo que Deus muda a história. Mas a gente tem que crer numa coisa, que o nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê o hoje, vê o amanhã. Então, muitas das vezes, o amanhã para nós vai ser mais doloroso, se nós continuarmos da maneira que nós estamos,
E ele vai e muda. E eu me lembro que nós dois brigávamos muito, né? Mas o Samuel, a gente brigava demais. E ficamos muito tempo sem nos ver. E de 2 meses pra cá a gente começou a se falar, não tinha mais brigas. E eu lembro que 2 semanas antes da morte dele, eu questionei a Deus. Falei, Jesus, o Senhor não está me mostrando nada mais sobre ele. Porque Deus me mostrou cada passo do que aconteceu na história dele, na trajetória dele até o dia da morte dele. Deus me mostrou tudo. Deus livrou ele muitas vezes. E tinha muito tempo que Deus não me mostrava. E eu falei com Deus, o Senhor não está me mostrando mais nada sobre ele. 2 semanas antes. E eu lembro que eu fui e orei ao Senhor. E na quinta-feira eu tive um sonho que eu já contei no outro vídeo. Deus me mostrou e eu contei para ele. E ele falou, mãe, repreende em nome de Jesus. Graças a Deus eu tive a sensibilidade no dia que eu contei um sonho para ele, de chamar ele para vir almoçar comigo. E uma coisa que Deus me proporcionou e proporcionou para ele também. Ele veio almoçar, ele estava muito lindo, cheiroso, me abraçou, a gente brincou, ele deitou na minha cama. E teve um momento, enquanto ele estava na sala assistindo filme, eu entrei para orar. Falei com ele, eu vou orar. Orei, deitei na minha cama, cochilei, questão acho que de meia hora. E acordei de repente. E Deus é tão maravilhoso, que eu creio que ele deve ter vindo no meu quarto e viu dormindo e foi embora. Só que quando eu levantei e vi que não estava na sala, eu fui na geladeira, ele tinha comprado um ovo de Páscoa. E eu falei, nossa, o ovo de Páscoa dele tá aqui e tal. Aí ligaram para ele estava no Uber, ele voltou. Quando ele voltou, eu fui entregar o ovo de Páscoa. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. E falei, Deus te abençoe, meu filho. Foi meu último olhar para ele, foi o último olhar dele para mim. E é esse olhar que eu guardo para mim. Porque Deus nos permitiu ali entendermos que ele me amava e eu amava ele. Que independente de qualquer situação, ele tinha a mim e eu tinha ele. Eu louvo a Deus porque em meio a tantos esses percursos, percalços, trajetórias, espinhos no caminho, de quem eu menos esperava, veio socorro da parte de Deus. Deus usou pessoas, daqueles que eu mais esperava, que me abandonaram. Deus me ensinou. Cada pessoa que participou da minha história, essas pessoas foram ferramentas para me tornar a Miriam que hoje eu sou. E o Samuel foi o maior instrumento de Deus para a minha vida. Ele foi a minha escola. Foi a escola que Deus deixou aqui para eu tornar a Miriam que Deus queria. E eu quero deixar uma passagem para vocês que está em 2 Samuel 9, que fala sobre Mefibosete. É a passagem que Deus falou comigo a semana toda. E eu estive no lugar que Mefibosete, eu saí fugida. E vocês sabem que Lodebar é um lugar de vergonha. Eu vivi no lugar de vergonha, lugar de desonra. Eu me sentia imunda, eu me sentia suja, eu me sentia um nada. E uma coisa que eu entendi na passagem de Mefibosete, que nessa fuga ele caiu do colo da babá. Essa babá representa alguém íntimo. Quando você cai e machuca do colo de alguém que te carrega, quem te carrega é alguém que você conhece. Você só se deixa, você só deita no colo de alguém, você só se permite ser abraçado, acalentado por alguém que você tem intimidade. Mefibosete estava com a pessoa íntima dele. Ele caiu e quebrou as pernas. Eu me senti muitas vezes com meus pés quebrados, sem poder andar, imunda. E Deus me tirou, o rei mandou me chamar. Hoje Deus me deu um novo tempo, Deus me deu coisas que eu nem imaginava, Deus me fez chegar a lugares que eu nem imaginava, Deus me fez conhecer pessoas que eu nem imaginava. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, mulher, pai, você mãe, em momento algum especial para você mãe, mulher, se sujeite
as palavras das pessoas que te colocam para baixo, que falam que você é incapaz. Você é capaz. Se você se tornou mãe, se você é uma mulher insubstituível, uma mulher extraordinária. Todas nós, qualquer uma de nós, somos mulheres extraordinárias, mas nós precisamos acreditar em nós, no potencial que Deus depositou em nós, que Deus colocou em nós. Nós não precisamos de alguém falando assim, venha para aqui para cima. Nós não precisamos, nós precisamos sair desse lugar com os nossos próprios pés e entender que o Deus que nos preparou para esse momento é o Deus que vai nos sustentar para permanecer. Deus quer te curar, Deus quer te restaurar a sua alegria, sarar a sua alma. Muitas das vezes você foi abandonada, você foi desamparada, você foi rejeitada, mas você precisa deixar-se, se permitir, se curar, se tornar a mulher que Deus quer que você seja, se tornar a mulher que você sonha ser. Não abra mão dos seus princípios, não se sujeite à vontade de homens ou de outras pessoas que na verdade só querem te humilhar, te subjugar. Não se tristeça com julgamentos de outras pessoas. Não abra mão da essência que você tem. Muitas das vezes eu fui julgada por eu ser quem eu sou. As pessoas questionam de onde vem, por que você está tão alegre neste momento, por que você sorri. A minha alegria não é circunstancial, ela vai além da circunstância, porque a minha alegria não vem por isso aqui. Minha alegria vem de Deus, porque se eu estou aqui, foi Ele que me permitiu estar aqui. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Comigo não tem meio termo, sabe? Eu não sei viver uma coisa que eu não sou. Então, se você me vê rindo assim, sem dar uma gargalhada, não dá. Eu dou uma risada escandalosa, eu me extravaso mesmo, porque essa é a mira que Deus quer. Se eu mudar o meu jeito de ser porque as pessoas criticam, porque as pessoas não aceitam, eu serei uma fraude. E eu quero te dizer, não se torne uma fraude para agradar outro. Não se torne a mulher que você não é para agradar outro. Não se torne o filho que você não é para agradar outro, o homem que você não é para agradar outro. Não tenha medo de mergulhar naquilo que Deus já te prometeu em fazer na sua vida. Eu espero que você seja abençoado, edificado com esse testemunho, que vidas venham a ser alcançadas. Mas não se esqueça, você é amado, você é amada, você é abençoado. E lembre-se que tudo que acontece conosco é por permissão de Deus. E Ele tem um propósito lindo para nos amadurecer diante de tudo isso. Continue crendo, continue confiando na ação perfeita de Deus ao seu respeito. Deus te abençoe.